A interpretação deste trecho que lemos da Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13, dentro da tradição católica, segundo Santo Tomás de Aquino, o Magistério da Igreja e Santo Agostinho, enfatiza a importância da fé no coração e a sua confissão externa para a salvação. A Igreja ensina que essa fé em Cristo é universal e acessível a todos que a aceitarem. E essa aceitação envolve tanto a crença interior quanto a proclamação pública da fé. O foco está na justificação pela fé, que é eficaz através da caridade e manifestada pela confissão da fé em Cristo. E aí, com base no versículo 9, eu quero explicar para vocês uma diferença grande que existe entre o catolicismo e o protestantismo. Então, como é que é a visão católica sobre a salvação? Segundo o magistério da Igreja, a salvação é um processo que envolve a fé em Cristo, mas também requer a cooperação com a graça de Deus através dos sacramentos, das boas obras, da participação na vida da Igreja e da perseverança na fé até o fim. Porque no protestantismo eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, fé interior. Proclamo isso publicamente diante de uma assembleia. Então, nesse momento, eu passo uma procuração, por assim dizer, para Jesus, que na hora da minha morte vai me representar. E não importa os pecados que eu cometi, a situação da minha alma naquele momento, este ato que eu fiz um dia já serviu para me salvar, me garante a salvação. Obviamente existem matizes, porque o protestantismo é uma gama de milhares de denominações. Algumas vão falar de algumas obras, vai ter uma diferencinha aqui e ali, mas a essência é essa. A graça de Deus, conforme o magistério da Igreja Católica, é o quê? É um dom gratuito e sobrenatural que Deus concede aos seres humanos para que possam participar da sua vida divina e alcançar a salvação. Em outras palavras, é um favor espiritual de Deus. É aquela forcinha que vem do alto, que diz, tem um mendigo aí, dá uma esmola para ele. A graça me move. Eu não sou capaz de dar uma esmola para o mendigo, se não houver o convite da graça de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza foi ferida pelo pecado original. Então vem a graça, me convida a dar a esmola, e eu vou e digo sim. A graça, dou a esmola, aí eu tenho mérito para a eternidade. Mas nós precisamos da graça. Jesus é claro, ele diz, sem mim nada podeis. Então, sem a graça de Deus, não somos capazes, não se iluda. O que você faz de bom, é Deus que coloca no seu coração. O ser humano às vezes tem essa soberba de se achar bom, a gente acha assim, né, que eu sou bom, né? Eu estou sempre disposto a ajudar o pobre a perdoar. Se não é o dom gratuito de Deus, se não é a graça, nada feito. Então, a graça é a ajuda de Deus que nos fortalece e capacita a responder ao seu chamado, viver de acordo com a sua vontade e participar da sua vida eterna. O que ensina o catecismo da Igreja Católica? E aqui eu quero fazer um parêntese para vocês, porque nossos irmãos protestantes dizem que nós não seguimos a Bíblia, que nós seguimos o catecismo, né? Que nós seguimos o magistério da Igreja.
Pois bem, o magistério da igreja ensina a Bíblia. O magistério da igreja é composto de gente capaz, estudada, gente religiosa, gente de oração, santos, que explicam a Sagrada Escritura para nós. Então, eu não sei, quer dizer, eu sei de onde vem essa fixação com a Bíblia. Vem de Martinho Lutero, que foi o reformador que lançou as 4 bases do protestantismo, colocando na Bíblia um dos eixos da doutrina. Porém, vejam que Jesus não escreveu nada. Ele não se sentou para escrever uma linha da doutrina dele. E nem mandou ninguém escrever. Senão que ele passou com aqueles 12 homens 3 anos, ensinando tudo, tirando dúvidas. A gente via às vezes os apóstolos sem entender as parábolas, e a própria Bíblia diz isso, que ao povo ele falava em parábolas, mas aos apóstolos ele explicava. E por quê? Porque os apóstolos seriam aqueles que iriam ensinar os conteúdos da fé depois que Jesus ascendesse aos céus. Jesus não poderia deixar uma igreja desorganizada. Então eu já disse e vou repetir, Jesus ensina esses homens, empodera, receber o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados, eles são perdoados, a quem os retivesse, eles são retidos. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Assim, empoderamento. E envia, ide pregar o evangelho a toda criatura. Está lá, Mateus 28, 20, leia. Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a igreja fundada por Jesus, que somos nós. Então nós seguimos o magistério porque, 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma escritura é de interpretação particular. Então não somos nós que interpretamos, é a igreja. A confirmação disso está em Lucas 10,16. Quem vos ouve, apóstolos, a mim, me ouve. Quem vos rejeita, a mim, me rejeita, é aquele que me enviou. E felizes de nós que temos uma igreja que estuda a fé. Para quê? Para ensiná-la e para defendê-la. Quantos ataques a fé cristã não sofreu ao longo da história? Heresias sempre houve, desde os primórdios. E a igreja que vai lá, vê aquilo que a heresia propõe, estuda e rebate. E assim o dogma cresce, se fortalece. E assim nós vemos como o inimigo fica sempre frustrado, porque tudo que ele quer com as heresias é destruir a fé, nos tirar dos trilhos da salvação. E pelo contrário, quando vem a igreja, que através da sua oração, do seu estudo, do seu ensinamento, acaba neutralizando o efeito das heresias, então assim todos nós crescemos. Assim a fé vai ficando cada vez mais clara, melhor explicitada, e o diabo sempre perde. Então o que ensina a Igreja Católica, dos pontos 1987 a 2029, a salvação é um dom da graça de Deus, mas o homem deve cooperar com essa graça. Co quer dizer junto, operar é trabalhar. Então vem a graça, me convida ao bem, e eu digo sim à graça. Sem essa combinação, nada feito. E isso vem em resposta a Lutero, que dizia que o homem não é capaz de nenhuma obra boa, porque a natureza humana foi destruída pelo pecado original. A igreja diz, não foi destruída, foi ferida. E por isso, nós podemos fazer tanto bem quanto mal, a natureza está ferida. E por isso nós precisamos da Escritura que nos mostra o caminho certo, e da graça que nos convida a seguir o caminho certo, mas nós cooperamos com esse conjunto
para podermos chegar ao céu. E assim nós entendemos aquele ensinamento de Santo Agostinho que dizia: Deus que te criou sem ti, ou seja, Deus não precisou de mim nem de você para nos criar, não vai te salvar sem ti, ou seja, não vai te salvar sem a tua cooperação, sem que a gente siga os mandamentos, sem que a gente receba os sacramentos, sem que a gente ore, sem que a gente faça caridade. Esse é o conjunto que nos cabe. Conhecer o Senhor, conhecer-se a si mesmo, através de quê? Do estudo da doutrina, da Sagrada Escritura. Segundo ponto, boas obras são necessárias como fruto da fé e da graça. A fé sem obras é morta, isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Terceiro ponto, os sacramentos, especialmente o batismo, a confissão e a Eucaristia, são necessários para a salvação, pois são meios pelos quais a graça salvadora de Cristo é comunicada. E aí, às vezes, a gente se encontra com católico, minimalista, que comunga só uma vez por ano, católicos que estão há anos sem se confessar. Isso é muito comum, já disse e repito, entre pessoas de terceira idade. É o senhorzinho, a senhorinha que se acha santinho. O justo, diz a Bíblia, peca 7 vezes. E aí? O justo. Não 7 pecados mortais. São as falhas que nós temos por causa dessa natureza ferida. É uma grosseria aqui, uma mentira acolá. Então, nós precisamos dos sacramentos. Senão Jesus perdeu tempo em instituir tudo isso. Senão Jesus perdeu tempo em soprar sobre os apóstolos e dar um poder que não é necessário. E aí a gente vê o quão errado está o protestantismo. Esse ato de Jesus, que está no Evangelho, não era necessário. Se eu posso me confessar direto com Deus, está assim de católico que se confessa direto com Deus, vem aqui, recebe a Eucaristia, não sabe que está comendo a própria condenação. Quem come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come a própria condenação. Esse pecado é mais grave que o pecado mortal, gente. Chama-se sacrilégio, a profanação do sagrado. Tudo bem que tem perdão, qualquer pecado tem perdão, por mais grave que seja. Para Deus não importa nem a gravidade, nem a quantidade dos nossos pecados, importa o arrependimento, o desejo de começar de novo, de não mais ofendê-lo. Porém, existe uma realidade da fé chamada purgatório. Quando eu vou ao padre, me confesso do pecado mortal, me livro do inferno, mas está lá a dívida de purgatório. E a dívida de um sacrilégio é maior do que a dívida de um pecado mortal. E por isso que eu exorto os fiéis a lerem. O Tratado do Purgatório está lá na internet gratuito. Santa Catarina de Gênova foi arrebatada ao purgatório, para já naquela época falar dessa realidade da fé para o povo, que não estava nem aí para o pecado venial, igual hoje em dia. E aí depois não sabe o dobrado que vai comer. E aí, nós deixamos de aproveitar as oportunidades que a igreja dá. Nós estamos no ano jubilar. Por exemplo, quem for às igrejas que têm a Porta Santa, nossa catedral, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, a própria Igreja Santa Teresinha agora, e a Basílica São Francisco de Assis. Se cumprir com os requisitos da indulgência plenária, quem tiver dúvida me pergunta no final da missa, vai ter toda a dívida de purgatório apagada. E eu vou morrer repetindo, na nossa fé vai para o inferno e para o purgatório quem é preguiçoso, quem não estuda a fé, quem não dá duro na própria alma. As pessoas negligentes, espiritualmente irresponsáveis. Porque a igreja dá todos os meios. Mas a gente precisa conhecê-los. A gente precisa querer ir atrás. A gente precisa pagar o preço do sacrifício. O período quaresmal existe, dentre outras coisas, para quê? Não só para educar o meu espírito. A penitência tem um aspecto educacional, mas tem um aspecto expiatório também. Eu posso oferecer toda a penitência quaresmal para diminuir a minha pena de purgatório. Mas para isso eu preciso saber que existem esses recursos, preciso saber quais são as condições.
senão depois tem um preço a pagar. Então, vejam, quem lê o discurso do pão da vida, que está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, vai ouvir Jesus dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, meus irmãos, aí nós vamos ter maximamente a graça conosco. A graça nos é comunicada através dos sacramentos. Agora, hoje a gente vê pessoas trocando Cristo, a Eucaristia, pelo pecado. Escolhas. Escolhas têm consequências. No protestantismo, especialmente nas tradições reformadas, luteranas e calvinistas, ensina-se que a justificação ocorre somente pela fé. Ou seja, o crente é declarado justo diante de Deus pela sua fé em Cristo, independentemente de suas obras. As boas obras são vistas como resultado da salvação, mas não como causa. No catolicismo, a justificação é mais do que um ato legal. Ela envolve uma transformação interior, pela qual o pecador é verdadeiramente feito justo pela graça de Deus. Mostra-me a tua fé pelas obras, diz a Bíblia, lá em São Tiago. Ou seja, as obras vão traduzir a minha fé. A minha fé tem que me transformar no santo, que é aquele que faz o bem. Então, essa graça é recebida no batismo, e se o fiel comete qualquer pecado após o batismo, ela é renovada pelo sacramento da confissão. As boas obras são essenciais porque, como ensina o Concílio de Trento, o homem justificado deve progredir de virtude em virtude e renovar-se a cada dia. Num primeiro momento a gente se converte, a gente sai do mundo, mas depois eu tenho que ir tirando a cada dia o mundo de mim, num processo que nós conhecemos como santificação. Vamos dar uma olhada então no papel dos sacramentos. No catolicismo, os sacramentos são os meios ordinários da graça, os meios comuns de atuação da graça divina, que alimentam e sustentam a vida espiritual. Batismo inicia o crente na vida cristã. Crente que eu falo é da fé católica, tá? Inicia o crente na vida cristã, purifica do pecado original e une a igreja. Eu passo a ser filho da igreja. Confissão. Após o pecado grave é necessário o arrependimento e a absolvição no sacramento da confissão para restabelecer a graça santificante. Eucaristia. Alimenta a vida espiritual e é considerada o pão da vida, que dá força para perseverar na graça. O Catecismo da Igreja, no número 1257, afirma que o batismo é necessário para a salvação, mas também explica que, aspas, Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos, o que permite compreender exceções como o caso do batismo de desejo. O que é isso? Imagina um adulto que se converteu e está lá animado com Jesus, doido para ser batizado, está estudando o catecismo, rezando o texto, indo de vento em polpa, e ele morre antes de ser batizado. E aí? Pergunta: se ele tivesse vivido, teria chegado à pia batismal? Só Deus sabe. Muito provavelmente, pelos indícios da vida que ele levou depois da conversão, sim. Então Deus completa isso aí. Por algum motivo Deus o levou antes. Então esse é o batismo de desejo, que a igreja também reconhece. Perseverança até o fim. Diferente de algumas correntes protestantes que acreditam na segurança eterna, uma vez salvo, sempre salvo, ou seja, aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, professa isso e está resolvido. O catolicismo ensina que o crente deve perseverar até o fim. A apostasia ou o abandono da fé pode levar à perda da salvação. Então, o católico que vai para qualquer seita, vai-se embora aí.
Qualquer que seja. Ah, agora sou budista. Ah, eu agora sou espírita. Não, mas eu vou à igreja também. Vai por quê? Porque no espiritismo vão dizer que você pode ir à igreja, qualquer igreja. Você pode ser budista, espírita, pode ser católico, espírita, evangélico, espírita. Só que não. Ficou curioso? Quer saber por que não? Vem para a catequese comigo. Toda quinta, 19h30. Beleza? E eu explico com detalhes. E vejam, mais uma vez eu quero deixar sempre claro, quando nós falamos de erros doutrinais é com respeito a quem professa esses credos. É muito importante que nós não percamos isso de vista. Por quê? Eu digo para vocês de experiência própria, eu já tive do outro lado, e sei o quanto que é ruim, um fanático católico evangélico batendo com a Bíblia na cabeça da gente. Mas aqui o meu papel de mestre da fé, de padre, é ensinar o certo e o errado. E eu não posso jamais abrir mão disso. Então aqui não tem politicamente correto. Aqui tem teologicamente correto. Isso sim. Porque todos nós precisamos aprender a verdade. Porque só ela pode libertar. Conforme ensina a Sagrada Escritura. Então, é necessário um constante retorno à graça, especialmente através dos sacramentos. E aí, só para vocês entenderem um pouco a história da igreja e começar a admirar mais a igreja, porque lamentavelmente a nossa igreja é a grande desconhecida do povo de Deus. E por isso as pessoas às vezes não desenvolvem afeto. Pelo contrário, ela é bombardeada constantemente na mídia. Por isso que eu mandei legendar aquele documentário Hollywood versus Catolicismo, que está no nosso site, assista. Para você ver como é que o católico vai distanciando, esfriando o coração com relação à igreja. Que eles fazem questão de colocar como uma instituição sem coração, legalista, sedenta de poder, etc. Então, São Roberto Bellarmino, um dos grandes teólogos do século XVI e doutor da igreja, foi um dos principais defensores da doutrina católica contra as heresias protestantes. Em sua obra De Justificatione, sobre a justificação, ele refutou a ideia do sola fide, que diz que só a fé em Jesus basta para a salvação. Ao argumentar que a justificação não é um simples ato de Deus que imputa a justiça, ou seja, que torna justo o pecador, mas é um processo no qual o pecador é transformado pela graça. Bellarmino defendeu a necessidade de boas obras como resposta à graça e como meio para crescer na santidade. Ele enfatizou que o crente, ao cooperar com a graça de Deus, participa da sua própria justificação e salvação. E aí é interessante, depois quem quiser fazer uma pesquisa e ir lá ver o que ele diz, o concílio, e ver toda a justificação bíblica. Porque parece que o concílio chega e diz assim, ó moçada, a partir de agora, o assunto é esse aqui, ó, vocês vão acreditar nisso, porque nós, os donos da igreja, estamos dizendo que é assim. Falou? Não é. Existe toda uma fundamentação filosófica, científica e, sobretudo, teológica. Eu já disse para vocês, não existe outra igreja no mundo que tenha uma academia de ciências como nós temos. O Vaticano, para quem não sabe, é um Estado bem organizado. E o mundo vai dizer, mas tem corrupção no Vaticano? Que tem, em todo lugar que tem ser humano tem. Fala para mim, o lugar ou o grupo onde não tem. Agora é com isso que você vai ficar? Não, a gente fica com aquilo que é bom. Não estou passando pano, eu estou falando de uma realidade humana. Pois bem, então, a igreja tem uma academia de ciências, da qual participam os maiores ases, cada um no seu campo do saber, não necessariamente católicos, mas que são autoridades verdadeiras, naqueles temas que são importantes para a igreja poder definir dogmas, dar orientações pastorais, porque o mundo está constantemente mudando, cada hora vem um assunto diferente. Agora nós temos aí toda a questão ética da inteligência artificial.
Esses dias eu soube que já existem 2 versões de inteligência artificial que raciocinam por si mesmas. Podem escapar ao controle humano? Podem. E aí? E na época da clonagem? Então a igreja vai ficar caladinha? Não, nosso papel aqui é simplesmente falar de Jesus e ensinar o caminho sacramental. Não, a igreja tem que falar. O que coloca o ser humano em risco? Por quê? Porque nós vivemos num contexto social. Nós produzimos cultura. Então, se a cultura não está brotando da verdade que está na Sagrada Escritura, se vem o diabo, mete a pata, entra o pecado e tudo isso vira um angu, é claro que a igreja tem que dizer, isso é certo, isso é errado. Então, o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, em resposta à Reforma Protestante, definiu de maneira clara os pontos fundamentais da doutrina católica sobre a salvação. A justificação é iniciada pela graça, ou seja, o movimento de Deus, recebida pela fé no batismo, mas deve ser mantida e aumentada por obras e pela participação nos sacramentos. A fé sem obras não é suficiente para a salvação, como está em Tiago 2,24. A livre cooperação do homem com a graça divina é necessária. Conclusão: enquanto muitas denominações ensinam que basta a profissão da fé em Jesus e o batismo para a salvação, a Igreja Católica ensina que a salvação envolve um processo mais amplo, que inclui, repito, a fé, os sacramentos, as boas obras e a perseverança na graça. Doutores como São Roberto Bellarmine e o Concílio de Trento foram essenciais para esclarecer e defender essa doutrina contra os erros da reforma. E aí felizes somos nós, que temos esses que estudam, que rezam, e que vêm nos esclarecer a Sagrada Escritura, que vêm nos ensinar e defender a fé. Sobre o Evangelho de hoje, essa passagem de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, que narra as tentações de Cristo no deserto, é fundamental para compreender a luta espiritual do cristão contra 3 inimigos da alma. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. Esses 3 inimigos, também referidos como a tríplice concupiscência, encontram uma base sólida nas palavras de Cristo e nas interpretações da tradição católica, no magistério da igreja e nos doutores da igreja, como Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz, etc. Então, o que é a tal da concupiscência? Vamos entender isso aí. Na nossa doutrina, essa palavra se refere ao desejo desordenado ou inclinação para o pecado que permanece no ser humano, mesmo após o batismo. E aí, eu quero explicar para vocês entenderem a ação dos inimigos da alma. Bora lá. Então, imagina aquela mulher mal vestida, calça colada, ou mini saia, sei lá, o decotão até aqui, vestida para chamar a atenção dos homens. Ou o contrário, aquele camarada que está nu da cintura para cima, que quer mostrar os músculos, enfim. Então isso aí é o quê? É o mundo. É o que está no mundo. O mundo é o palco que pode acender o que? A minha concupiscência. A Bíblia diz que a carne é fraca. Então, a partir do que eu vejo no mundo, começa um processo na minha alma. E aí, está lá a mulher mal vestida que piscou para o camarada que é casado. E aí começa todo um processo nele, a partir de quê? Do mundo e da concupiscência. A libido é despertada, e aí vem o diabo e fala, tua mulher está viajando, vai lá. Pronto. E aí nós temos, de repente, a explicação para aquele pecado. Aí o padre daqui a pouco está escutando, pois é, padre, minha esposa viajou, e eu fui
correr no parque, tudo. De repente, apareceu essa moça. Eu comecei a olhar muito para ela e tal. Ela começou a olhar para mim e piscou. E aí veio a tentação e, enfim. Por isso, a Sagrada Escritura vai dizer o quê? Orai e vigiai. São duas coisas. Não basta só a gente rezar e pedir a Deus, por exemplo, a virtude da castidade, a fortaleza para resistir ao pecado. Eu preciso me ajudar. Então você, meu irmão, que entra em tentação toda vez que vai para uma academia e as famosas menininhas começam a desfilar diante de você, vá lá para o ninho dos machos, desculpa aí falar português rasgado, onde não tem mulher nenhuma para você entrar em tentação. Esse é um modo de eu me ajudar. Eu fujo da ocasião de pecado, porque senão eu estou sendo imprudente. É isso que a igreja ensina. Eu combato o pecado, mas também fujo das ocasiões, além de rezar para poder ser capaz de realizar a virtude oposta ao pecado. Então, vamos ver aqui que a igreja ensina que esses inimigos da alma, o mundo, a carne e o demônio, estão associados ao que o apóstolo João chamou de tríplice concupiscência. Isso está em 1 João 2,16. E que se manifestam nas tentações de Cristo no deserto. Vamos ver? Foi o evangelho de hoje. A concupiscência da carne, desejos desordenados do corpo, simbolizados pela tentação de transformar pedras em pão para satisfazer a fome física. A concupiscência dos olhos ou das riquezas, a tentação de obter poder e riquezas materiais representadas pela oferta de todos os reinos do mundo que o diabo mostrou para Jesus. E por último, a soberba da vida, a tentação de testar a Deus, colocando-se acima de sua providência, expressa na provocação de saltar do pináculo do templo para ser salvo milagrosamente. O diabo sempre vem conversando, você é Deus. Tudo bem que não aparece no evangelho de hoje. Pode pular, está tudo certo, vai lá. E como é que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele responde sempre com a Sagrada Escritura. E ele sai da tentação com a Sagrada Escritura. Daí a importância da gente conhecer a Sagrada Escritura. Porque o diabo não dorme. O diabo conhece a gente. Desde a hora que a gente abriu os olhinhos para esse mundo. Ele sabe quais são as suas fraquezas todas. Ele sabe se você tem problema psiquiátrico ou não. Todas as suas pendências espirituais, ele sabe tudo. E aí, ele vai tentar ali onde ele tiver a maior chance de ganhar. E ele entra com o pé na porta, moçada. É pé de cabra. E por isso, a necessidade absoluta da oração. Para a gente se proteger. Por isso eu preciso do revestimento dos sacramentos. E aí vejam, que a pessoa sem oração e sacramentos está em estado de vulnerabilidade. Olha aí. Então, você, por exemplo, que tem depressão, como é que o diabo vai atuar? Ele sabe quais são os elementos da sua depressão. Então ele vai chegar, se abaixa a autoestima, vai falar, a sua vida não tem sentido nenhum. Você não colabora em nada com ninguém. O que você está fazendo aqui nesse mundo? Você é um peso para a sua família, você só dá despesa. Mais uma vez, eu digo para vocês não vão ver um diabinho, com um tridentezinho, cutucando, não. Vocês não vão ouvir uma voz grossa, você só dá despesa para a sua família. Que o povo fantasia, Isso é um pensamento em primeira pessoa. Eu só dou despesa para minha família. A minha vida não tem sentido. Eu sou um peso morto. Para que eu estou aqui? É o diabo que está fazendo você pensar desse jeito. Por que ele quer que você meta uma bala na cabeça e fique eternamente com ele no inferno? Aí quem conhece a Sagrada Escritura, como Jesus conhecia,
Sai da tentação como? Tudo posso? Se Deus é por mim, o Senhor é meu pastor, pronto. Aí a pessoa de repente toma aquele fôlego e vai atrás. E quanto mais instruída ela é, se ela sabe, por exemplo, que existem terapias que podem ajudar a melhorar esse padrão de pensamento, ela vai procurar uma terapia. Se ela sabe que tem medicamentos que podem ajudar a melhorar esse estado de ânimo, ela vai procurar o psiquiatra. Então, por isso, conhecimento liberta. Agora, o demônio leva todo mundo a esse marasmo, a essa preguiça intelectual. Ninguém quer ir à escola, ninguém quer ir à igreja. Quer todo mundo ficar só ali na futilidade do Instagram, o dia inteiro comendo pipoca. Ah, fala sério. Como é que vai crescer um ser humano desse? Hã? Então, bom, já falei da soberba da vida, não é? Me deu uma leseira aqui. A tentação de testar Deus colocando-se acima da sua providência, eu falei já, né? Bom, o magistério ensina que essas tentações representam desafios enfrentados por todos os fiéis em sua vida espiritual. No Catecismo da Igreja, número 2847, somos advertidos sobre a luta contínua contra as tentações, afirmando que ninguém pode ser provado além das suas forças. Então, ninguém tenha medo do diabo, moçada. Porque tem gente que às vezes fala, ai, padre, eu estou desanimado porque o diabo é muito mais forte. Não é. Só vai ser mais forte se você der mais força para ele. Nunca ninguém vai ser tentado acima das suas forças, senão Deus não seria justo. Mas às vezes lá no fundo, por detrás de uma afirmação dessa, está uma preguiça em querer correr atrás da solução. Aí não tem o que fazer. Somos nós que temos que querer. Eu tenho o poder de querer ou não querer. Se eu sou dessas pessoas acomodadas, e está assim de gente que vive na zona de conforto, não tem o que fazer. Você já escolheu não se mexer. Então não tem Deus, não tem padre, não tem pai, não tem terapeuta, não tem ninguém que possa lhe ajudar. Se você não decidir, eu quero ajuda. E às vezes a pessoa está realmente muito debilitada, tem uma condição bioquímica, etc. Mas todos somos capazes de entender, pô, esse discurso aí é legal. Oi, pai, me ajuda. Me arrasta para a igreja. Me arrasta para a terapia. Mesmo que eu não queira isso, você me coloca dentro do carro, estou te dando autorização para isso. Pronto, isso a gente consegue fazer. E aí a gente vai começar a ver a coisa mudar. Mas eu repito, Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. Então a gente precisa fazer a nossa parte, se esforçar para obter qualquer resultado na vida em qualquer campo. Então ninguém pode ser provado além de suas forças e que o poder de resistir a elas vem pela graça. A elas quem? As tentações. Então, qual é a parte que nos cabe? Como disse, orar e vigiar. Pedir as virtudes opostas aos nossos pecados, fugindo das ocasiões. Santo Tomás de Aquino, na Catena Áurea, comenta sobre as tentações de Jesus no deserto ao compilar os ensinamentos dos padres da igreja. Olha que interessante, ele relaciona as tentações de Cristo com as de Adão e Eva, mostrando que enquanto Adão caiu nas tentações da carne, vamos lá, o fruto era bom para comer. Olha a tentação da carne aí. A tentação da cobiça era agradável aos olhos, o fruto. E a tentação da soberba, sereis como deuses, disse a serpente. Então, Cristo venceu essas mesmas tentações. Significa o quê? Que nós podemos vencer. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Sabem por que Jesus se encarnou? Por dois motivos. O homem pecou, o homem tinha que pagar pelo pecado. O salário do pecado é a morte. O homem não estava à altura de Deus, então precisava de um homem que estivesse à altura de Deus, que era o caso de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para pagar em plena justiça a dívida que era humana. Assim, Deus não precisaria aniquilar Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morre no lugar de Adão e Eva, de todos nós e até do último ser humano que ainda não nasceu. Beleza, esse foi um motivo. Agora o outro, Jesus era em tudo humano,
Ele viveu em toda a condição humana, menos o pecado, diz a Bíblia. Então, ele era verdadeiro homem. Ele chorou a morte do amigo Lázaro, ele sentiu fome no deserto, ele adormeceu na barca. É heresia dizer que Jesus era um homem especial, que tudo que ele passou aí na Via Sacra, Deus tirou as dores dele. Isso é heresia. Então Jesus foi um grande mentiroso, ele fez um teatro. Não, ele vem mostrar que é possível resistir à dor, resistir à tentação. Então ele vem ser modelo de virtudes para nós, assim como a Virgem Maria. A Virgem Maria foi preservada do pecado original, mas isso não deu a ela uma impecabilidade. Ela poderia pecar e não pecou, porque nós temos outra imaculada conceição na história, que é Eva. Ela vem de Deus sem o pecado original. E comete o pecado original, por quê? Porque fez mau uso do livre-arbítrio, coisa que Maria não fez. Então Jesus e Maria são conhecidos como nova Eva, ela, e novo Adão, ele, porque passam a limpo o homem e a mulher, e vem nos mostrar que o que a Sagrada Escritura nos propõe como projeto de vida é possível. Então, Santo Tomás destaca que Cristo se permitiu ser tentado para nos ensinar a virtude da resistência e mostrar que as tentações podem ser superadas pela fidelidade a Deus e pela confiança em sua palavra. Agora, se eu não conheço a palavra, fica difícil, né? Ele também cita São Gregório Magno, que ensina que Cristo nos deu exemplo de como devemos resistir às tentações, pela humildade e pelo uso da Escritura. Olha aí a Escritura de novo. Santo Agostinho, em suas obras, reflete profundamente sobre a concupiscência como consequência do pecado original. Ele observa que, enquanto o pecado original não destrói o livre-arbítrio, inclina o ser humano para o pecado, principalmente nas áreas da carne, do poder e do orgulho. Para Agostinho, a vitória de Cristo sobre as tentações do deserto simboliza a restauração da humanidade e a possibilidade de resistir ao pecado pela graça. Ele ensina que a luta contra a concupiscência exige vigilância constante e uma profunda vida de oração e penitência. Por isso, esses momentos como a Quaresma na vida da igreja. E aí, caríssimos, nós vemos que a santidade é possível para nós. Hoje nós estamos celebrando aqui o 7º dia da Dona Dulce Rodrigues Castilho. Na teologia, a gente aprende sinais de salvação e sinais de condenação, de acordo com a vida que a pessoa levou. E a Dona Dulce, pelo que eu pude sondar com a família, tem os sinais de salvação. Em primeiro lugar, como diz São Luís Grignon de Montfort, devota de Nossa Senhora. Foi casada 40 anos, ficou viúva 33 anos, teve 2 filhos, 2 netos, 3 bisnetos, mãe dedicada, esposa amável, fiel à igreja. Ela recebeu o sacramento da unção? Sabe dizer se conseguiu? Não deu tempo, né? O sacramento da unção sempre nos dá uma certeza. Isso fica de ensinamento para os fiéis que, às vezes, se esquecem de chamar o padre nessa hora, né? Mas aqui nós temos sinais. Então, muitas vezes as pessoas acham que a santidade é feita de coisas muito especiais, muito sobrenaturais. E uma vida comum, por assim dizer, desde que em Deus, desde que orientada para o céu, desde que dentro da graça, cumprindo os mandamentos, é já uma vida de santidade. Então que Deus tenha aí a alma da Dona Dulce, que o Senhor possa consolar todos vocês familiares. E eu termino com uma meditação que eu gosto muito de Padre Antônio Vieira, um padre português, que teve sermões maravilhosos. Os sermões dele eram de horas.
Tá? Sou discípulo dele, deu para notar, né? Pense num padre que pregava bem, Padre Antônio Vieira. E aí ele se vale desse episódio do Evangelho de hoje para remeter o povo de Deus a uma reflexão profunda. Ele pergunta: quanto vale para você a sua alma? E aí ele fala: para o diabo, a alma de Jesus valia todos os reinos da terra. Tudo isso será teu se te prostrares e me adorares. O diabo estava disposto a dar todos os reinos pela alma de Jesus, que ali representa a alma de qualquer um de nós. E quanto valeu a sua alma, a minha alma para Jesus? Muito mais do que o diabo estava disposto a dar. Valeu a vida dele. A sua alma vale a vida de um Deus. Olha aí. Foi o que ele deu. A vida dele. Aí eu pergunto: o diabo disposto a dar todos os reinos da terra? Jesus dando a própria vida, o que você está dando pela sua alma? O que você está fazendo pela sua própria salvação? Essa é a reflexão de Padre Antônio Vieira, que eu acho muito rica, e eu quero que vocês levem isso para casa, para pensar. Por quê? Porque quando soar a campainha, o modo como eu vivi sela o meu destino final. As minhas escolhas, especialmente as da última hora. Por isso, nós devemos pedir a Deus a conversão, a santificação, a perseverança final, que é essencial. Não adianta eu ter vivido a vida inteira santa e na última hora estou lá, optando pelo pecado. Essas escolhas aí da última hora selam o meu destino. E pedir, antes de mais nada, aquilo que é mais importante, que é a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.